Tudo bem? Galera, seguinte, vamos revisar um pouquinho algumas coisas que a gente falou no final, antes da gente entrar de férias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do átomo, os conceitos. Vou usar duas apresentações que eu usei com vocês em aula, tá? Para a gente relembrar um pouquinho e seguir adiante. Então, é uma aula mais de revisão, tá? Para a gente relembrar. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a estrutura do átomo. A gente falou bastante sobre o átomo, né? Então a gente vai lembrar os conceitos básicos. Número atômico é o número de prótons existentes dentro do núcleo. É um número que a gente vai sempre conseguir identificar na tabela periódica. A letra que a gente usa para representar o número atômico é a letra Z. Vocês não podem esquecer isso, tá? E no átomo, o número de prótons é sempre igual ao de elétrons. Se eu tenho 20 prótons, eu tenho 20 elétrons e assim por diante. Então, o número atômico ele é representado pela letra Z. Número de massa. O número de massa é sempre a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, a gente vai usar a letra A para representar e a gente vai sempre considerar que o número de massa ele se refere à soma do número atômico com o número de nêutron. Nesse elemento que a gente está vendo aqui, o número atômico representado pela quantidade de prótons é 26 e o número de nêutrons é 30. Então, a massa desse elemento é 56, beleza? Então, é uma conta muito simples para vocês identificarem. Lembrando que a gente usa para número de massa o A e para número atômico o Z. O neutro vai ser sempre a letra N, né, para vocês observarem aqui, tá bom? Vamos seguir. A representação do átomo sempre vai ter na tabela periódica uma estrutura meio padrão, então é sempre bom relembrar. O átomo X aqui a gente chama de símbolo químico, que é o símbolo que a gente usa para abreviar o nome correto desse átomo. O número de massa ele sempre vai vir na parte superior e o número atômico na parte inferior, tá? Isso é um padrão que a gente segue normalmente na tabela periódica, beleza? Vale lembrar também que os elementos na tabela periódica eles são átomos neutros, então eles não apresentam características elétricas, eles estão estáveis. Se eles perderem um elétron, eles vão se transformar no que a gente chama de cátion, e aí a gente vai representar com maisinho. Por quê? Conforme a gente perde carga negativa, a gente fica mais positivo. Então, um átomo que perdeu o elétron, ele fica positivo, e a gente chama de cátion. Um átomo neutro que ganhar elétrons, ele vai ser representado, então, pelo menos aqui, né, pelo símbolo de subtração, e vai ficar mais negativo, uma vez que eu estou acrescentando mais carga negativa nesse átomo aqui, tá? Então, recapitulando, um átomo na tabela periódica sempre vai ser neutro, e ele vai ser um ânion se ele ganhar elétron, ou um cátion se ele perder, beleza? Agora, galera, a gente vai lembrar um pouquinho sobre semelhança atômica. Os isótopos, eles apresentam os mesmos números de prótons. Então, é um número na parte inferior aqui, ó. Beleza? E aí a gente vai chamar sempre de isótopos. Aqui a gente tem isóbaros, que é o mesmo número de massa, que é número superior desse elemento. E aí a gente tem o último, que é o isótono, que tem o mesmo número de nêutron. Para descobrir o mesmo número de nêutron, eu tenho que subtrair esse valor que está embaixo do de cima. 14 vai ser retirado de 30 e 12 vai ser retirado de 28. Se o número der o mesmo, eles são isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons, certo? Falando agora da distribuição eletrônica, a gente precisa lembrar que quando a gente organiza os elétrons num átomo, a gente precisa respeitar o limite máximo de elétrons que é suportado por cada uma das eletrosferas. Todos os elétrons, todos os átomos, perdão, eles são formados por todas essas eletrosferas. E os elétrons que ficam circulando no núcleo são distribuídos de acordo com cada uma dessas eletrosferas e de acordo com a quantidade que cada uma delas suporta. Então, se ele tem 10 elétrons, ele vai suportar 2 na primeira e 8 na segunda. Lembrando que a gente representa sempre pelas letras e considera esse valor para fazer a distribuição eletrônica dos elétrons desse átomo, certo? Galera, fiz uma revisão rápida de alguns conceitos. Volto logo mais com outras aulas, tá? Qualquer dúvida sobre esse conteúdo ou os conteúdos que a gente trabalhou, anotem que a gente vai se falando ou pelo Classroom ou pelas nossas aulas ao vivo.
beleza? Qualquer coisa estou por aqui. Beijo!